Neste momento eu quero apresentar pastor Fábio Gonçalves, que será o ministrante da tua palavra. Venha, Senhor, dá a ele ousadia. Tenho certeza que o Senhor já colocou a palavra em seu coração. Que essa palavra que será ministrada aos nossos corações possa haver transformação em nossas vidas. Deus usa ele poderosamente. É que nós pedimos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 3, versículo 15 e 16. Quero rapidamente aqui fazer uma consideração bem rápida e ligeira. Agradecer a Deus aí mais uma vez por estar aqui nesse altar, a qual eu estimo muito, na pessoa do pastor presidente, pastor Nilton, que está na sua residência, juntamente com a pastora Lídia, ao pastor Josué, que fez esse convite emergencial, e eu prontamente estou aqui para servir sempre a toda aqui a cúpula da presidência, pastor Samuel, pastor Leonardo. Obrigado pela confiança, e dizer que eu não vou pregar nada mais além do que seria pregado aqui pelos pastores aqui desta casa. Será nada de novo, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem muito menos quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então tu és como tu és morno, nem frio e nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Pode fechar sua Bíblia e pode tomar seu assento, por gentileza. Eu também quero prestar aqui as minhas condolências a toda a família Adipel, os meus sentimentos, dizer que o conhecimento e a comunicabilidade que eu tive com o pastor Nilson foi muito rápido, porém foi muito marcante. Provavelmente eu devo ter perdido nesse período de amigos mais de 200 de pessoas, de vários estados, familiares, amigos de infância. Mas ontem foi diferente. Eu estava na casa do pastor Eliésio Lobo, daqui do pastor José Gouveia, e fui acometido pela surpresa através do status do Rodrigo, 6 horas da noite. E quero dizer para os irmãos que parecia um familiar meu. Liguei para o pastor Josué, já chorando muito como uma criança, e ali dividimos um pouco, ali uns 5 minutos, e eu vi o vídeo que foi feito aqui pelo pessoal, que é feraço, é craque, é profissional, o vídeo de 51 segundos, eu vi esse vídeo umas 20 vezes, passei a madrugada refletindo sobre essa partida repentina do pastor Nilson. Claro que na ligação com o pastor Josué, ele já me deu essa incumbência de estar ministrando aqui nessa noite. E dormi muito pouco essa madrugada, pedindo a Deus uma direção. Geralmente eu tenho uma devoção para o texto. A literalidade do texto para mim ela é muito importante. E quando nós estamos falando do livro de Apocalipse, nós temos um livro extremamente árduo, difícil, espinhoso. Para vocês terem uma ideia, nós sempre associamos o livro de Apocalipse com a escatologia. E muitas vezes o livro de Apocalipse não tem nada a ver com escatologia. Para nós termos uma temática de escatologia, para ter a Apocalipse envolvido, temos que ter um envolvimento de uma outra estrutura textual. Mas o livro de Apocalipse por si só, ela tem interpretações extremamente interessantes para aprimorar aquilo
que os exegetas patrísticos do 1º, 2º, 3º e 4º século chama de codificação e decodificação. O livro de Apocalipse, pelo incrível que pareça, não foi escrito no grego koiné, no grego clássico, que é o que nós conhecemos de Mateus até o livro de Judas. Pelo contrário, por ter sido escrito nas masmorras da ilha de Patmos, por em cima de um império romano, após diversas perseguições, e pasme, no ano de 96, quando esse livro foi escrito, o livro de Apocalipse, ele foi escrito embaixo de uma das piores e severas perseguições que houve no Império Romano através de Domiciano. E eu amo esse texto do capítulo 1, versículo 19. Quando Jesus chega para o ancião João, eu fico imaginando João com 90 e tantos anos, num período de um padrão onde o homem só vivia até 44 anos. João já estava na hora extra, quase o dobro. E aí João, com as mãos trêmulas, indicando o que deveria escrever ao seu escriba. E ele escreve uma das frases mais marcantes para mim, quando Jesus fala para João a seguinte frase: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão. Isso nos traz uma divisão em 3 partes do livro de Apocalipse. A primeira parte é as coisas que viste, capítulo 1. A segunda parte seria o capítulo 2 e o 3, as coisas que são. E aí nós temos aquilo que nós amamos, saber sobre o futuro. Só que o livro de Apocalipse, ele não facilita a nossa vida. E tem o capítulo 4 até o 22, que é as coisas que hão. As 4 interpretações seria preterista, futurista, historicista, idealista. Tudo isso nos dá o norte do que o livro de Apocalipse pode vir nos falar. É claro que eu não tenho tempo hábil para poder aqui trazer uma definição um pouco mais apurada, melhorada, sobre o que é uma ideia preterista, historicista, futurista e idealista. Porém, entretanto, nessa noite, eu não quero falar sobre o futuro, eu quero falar sobre o presente. Eu não quero falar sobre a imortalidade da alma, até porque falar sobre morte, e aí você fala: pastor, mas o texto não fala de morte. Sim, senhores, mas o capítulo 2 e o capítulo 3 fala de sentença. Imagine Jesus falando para você na calada da madrugada: aqueles que têm ouvido, ouça, e o que o Espírito diz à igreja. Essa sentença, ela ocorre em toda a narrativa do capítulo 2 e o capítulo 3, e ela recai muito bem no que o versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse ela nos dá: as coisas que são. Para alguns, o livro de Apocalipse atende a um cenário historicista do 1º século. Porém, entretanto, nós estamos diante da última sentença de Jesus sobre a tutela e a narrativa do apóstolo João. Não havia um escritório, como você já viu. João não está em nenhum tipo de comodidade, num ambiente confortável como nós estamos aqui nessa noite. João está machucado, doente, faminto, em iminência de morte. 15 anos antes, João foi jogado, o apóstolo João, num caldeirão de óleo fervente, e saiu com pele viva, da cabeça aos pés, que provavelmente, por uma medicina fraca e supersticiosa do 1º século, ele ainda carregava as cicatrizes no seu corpo, no período que ele escreve esse livro. É claro que ele não ia facilitar a nossa vida. Pois bem, e agora chegamos ao ápice. Nós temos várias cidades aqui apresentadas, todas elas. É claro que aqui eu estou falando para um corpo docente que saca muito de Bíblia, de teologia e de história. Porém, entretanto,
nós temos aí essas 7 cidades que hoje, basicamente, nós temos o islamismo como a base central da religião. Todas essas cidades, elas reportam a atual Turquia. E essa cidade aqui, Laodiceia, eu cresci no Evangelho e ainda estou crescendo, quando Deus me alcançou através da obra salvífica de Jesus, lá pelos meandros de 93, então a gente ouvia muito isso, naqueles nascedouros de novos ministérios, de multiplicação de novos ministérios, sempre ouvia Batista Filadélfia. Eu nunca vi ninguém botar Batista Laodiceia. Assembleia de Deus Laodiceia, sempre Filadélfia. Alguns se aventuravam em dizer Esmina, mas Filadélfia sempre foi o nosso mimo, aonde nós sempre lançamos as nossas, não, isso aqui é para mim. Ninguém quer coisa ruim para a sua vida. Ainda mais para nós, nos últimos 30 anos, a igreja evangélica brasileira se acostumou à otimização da mensagem. Não pode se pregar escatologia. Esse é um assunto que, modéstia à parte, eu domino com uma certa facilidade. Porém, eu desanimei de trabalhar com a escatologia, porque era uma ideia que não nos traz uma ideia de otimização. Não tem vitória, não tem porta aberta, não tem cura, não tem nada disso. Tem a verdade implícita, como tu apresentou hoje pelo apóstolo Paulo na sua carta de Coríntios. Então eu fui, de uma certa forma, desanimando trabalhar com esses textos. Mas Laodiceia me chama muito a atenção. O primeiro ponto é a questão geográfica, e Jesus, ele é expert em mexer com isso. Ele é extraordinário. O primeiro ponto que nós devemos entender é que o protagonista dessa narrativa é Jesus, apesar de ter um escritor trabalhando na narrativa. E Jesus identifica algo hídrico que passa desapercebido para um leitor comum. Ele fala de águas frias, quentes e mornas. Numa rápida pesquisa, é claro que isso tem acesso para qualquer pessoa que é aventurante nas escrituras sagradas. O que Jesus estava trazendo era algo muito comum para a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, rapidamente aqui em 1 minuto, ficava numa colina. Todos viam a opulência, o brilho. Vocês acreditam que no primeiro século já existia sistema bancário? E a única cidade que tinha um sistema bancário com algo parecido com o nosso era a Laodiceia. Laodiceia era a capital da província do Império Romano, também não fazia parte dos impostos embutidos pesado em outras nações, a qual o Império Romano colocava. Diante disso, nós temos uma classe elitizada, uma classe rica. Eu fiz uma pesquisa rápida essa madrugada, num livro que eu estou aqui em casa, e Laodiceia teve um terremoto na década de 61, destruiu a cidade de ponta a ponta. E todas as cidades vizinhas tentaram ajudar. Laodiceia disse: não precisamos de ajuda, temos dinheiro para reconstruir. E assim fez. Em 10 anos reconstruíram a cidade, a ponto que todos iam para Laodiceia para ver a sua riqueza, a sua estrutura. Todas as estradas pavimentadas em recursos modernos estavam em Laodiceia. Só que Laodiceia era pobre no recurso hídrico. Agora você imagina, no primeiro século, sem luz, sem energia elétrica, sem uma característica com o que nós temos hoje. E eu estou trabalhando com água, agora estou tendo essa visão. É um trabalho invisível. E eu fico imaginando uma colina de 500 metros, um local que não tem água, e 2 cidades pobres passa agora a doar água. Foram construídos arquedutos de aproximadamente 50 quilômetros, de Heliópolis e de Colosso.
Hiriápolis era uma cidade até mediana, mas Colosso era uma cidade pobre. Praticamente um vilarejo com 4.000, 5.000 pessoas. Paulo passou por lá e ficou 3 semanas. E como já dizem os carioca, apanhou igual gato dentro de saco em Colosso. Só que de Hiriápolis, que inclusive a cidade atual é Pacalas, na atual Turquia, essa cidade até hoje tem água termais, como aqui em Caldas Novas. Águas quentes. E ela servia essas águas quentes para Laodiceia. E Colossos, ela tinha fontes de águas frescas e geladas. E foram construídos arquedutos para que chegasse até Laodiceia. Até isso o povo se orgulhava, porque a água que caía no chuveiro eles pagavam para Hiriópolis e Colossos. Porém eles queriam água morna para o banho. Mas todos nós sabemos que a água morna não serve para beber. Nós temos um problema nessa noite. E Jesus identifica esse problema para Laodiceia. Identifica as obras de Laodiceia. Todos daquelas cidades que foram registradas no capítulo 2 e 3, de uma certa forma estavam condenadas a morrer pelo império truculento de Domiciano. E de uma certa forma Jesus vem numa batida para animá-los, renová-los as forças e a fé. Laodiceia é um pouco diferente desse retrato. Só que ele abre um leque condicionando esse recurso hídrico e aplicando isso para Laodiceia pela questão da obra. Sim, é o que eu tenho me perguntado nas minhas crises existenciais, nas minhas madrugadas aqui em Goiânia. E fico eu pensando sobre a vida do pastor Nilson. Para quem não sabe, eu estou servindo a Deus aqui na Adpel. E quase nenhum de vocês aqui tem esse conhecimento que eu vou falar aqui com vocês. Eu acho que o Leonardo, para a gente ter dividido o mesmo quarto, pegou um pouco desse time. De repente o pastor Josué também. Mas eu sou muito claro nas minhas palavras. Eu não sou de conversa fiada. Eu não sou de ficar falando por trás. Se eu tiver que falar, eu vou falar dentro dos olhos. E o que eu falar de repente por trás, eu vou falar na frente. O que me marcou na vida do pastor Nilson foi exatamente a sua humanidade. Quando eu fui para a viagem de Aricobé, do convite que foi feito aqui para mim, eu tive pequenos problemas com o pastor Nilson. E eu dividi muito isso com o pastor Leonardo. E chegou no domingo, eu dei um checkmate. Eu falei assim, não, eu tenho que resolver isso. Eu falei com o pastor Leonardo em Aricobé e eu consegui resolver. E tivemos uma viagem extraordinariamente de volta, juntamente com o pastor Nilson e a pastora Kátia e a minha esposa. Cheguei aqui, dei um abraço no pastor Leonardo, agradeci e fui na cozinha e falei a seguinte palavra para o pastor Nilson: nós começamos mal, mas terminamos extraordinariamente bem. A humanidade do pastor Nilson mexeu muito comigo. E a pergunta que não quer se calar na minha alma, não sei se vai atingir a alma de vocês nessa noite: qual é a necessidade que tinha o pastor Nilson de fazer tudo isso que ele fez? Porque nós fizemos um trabalho em Aricobé com a liderança, na tutela dele e do pastor Leonardo, na ausência do pastor José, que estava com Covid naquela época. E depois o homem chegou e não parou, deu continuidade em todo o trabalho. E é a pergunta que algum dos senhores possa vir fazer: para quê? É a pergunta que eu faço para mim. Para que eu estava no Amapá? Para que eu saí da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e fui para Macapá, ficar 5 anos andando de barco,
pelo rio Amazonas, de um canto a outro, andando 8 dias, 7 dias de barco, eu e a minha esposa, entre fome, entre sede, entre mal dormidas, entre dormir em rodoviária, dormir em barcos. Ou para que tudo isso? O que nos motiva a isso? Nessa noite, na lápide do pastor Nilson está escrito: aqui jaz Nilson Valério. Porém eu quero dizer para vocês que isso é só uma retórica, porque ele não está lá. A alma dele já se foi, porém a obra dele ficou. E a pergunta que eu quero fazer é o que ecoa através desse texto. Ele decidiu, alguns de nós decidimos não ser morno, ou ser frio, ou ser quente. É claro que a ideia de João aqui é uma ideia de vomitar, ou vomitar-te. É uma ideia antropomórfica, uma linguagem hermenêutica que diz que nós damos ações a Deus, ou antropopatia, nós damos sentimentos a Deus. É Deus tendo nojo de uma característica, ignorar uma característica. O Nilson, tirando essa característica de pastor agora, o Nilson escolheu a melhor parte, em ser quente, em determinados momentos ser humano. E quando nós somos humanos, não tem capa. Nós colocamos as nossas falhas, nós colocamos as nossas limitações. Não tem conversa fiada. Nós colocamos ali tudo. Acho que é por isso que em tão pouco tempo esse homem marcou a minha vida. É por isso que essa noite eu passei nessa reflexão, e eu estou falando tanto dele nessa mensagem. E não poderia ser diferente, algo que nos marcou tanto. E eu quero fazer vocês trazer essa reflexão para a vida de vocês. O Covid vai nos parar? As portas do inferno vai nos parar? A morte vai nos parar? O medo vai nos parar? O pânico vai nos parar? Ou vamos continuar como a igreja triunfante nos últimos anos, como ela sempre foi? Aleluia! A filosofia fala que a morte, quem morre é esquecido. Mas a teologia fala que quem morre é lembrado. Como eu já assisti muito filme, eu queria lembrar uma frase aqui. A frase de Ridley Scott, no seu filme Gladiador, logo na introdução. Quando aquele general Máximo, ele chama a guarda pretoriana e fala: pretorianos, aquilo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Eu nunca vi um diretor ser tão bíblico como Ridley Scott. E aí a pergunta que eu faço aos senhores e às senhoras: as nossas obras vai continuar na mesma mesmice? Morna. Morno no casamento, morno no trabalho, morno na igreja, morno no ministério, morno. Ou vamos ser frios, ou vamos ser quentes. Eu prefiro ser quente. Quem é pentecostal aqui nessa noite? Vem comigo, levante as tuas mãos e dê um glória a Deus aí. Aleluia. O coração está triste, a alma está amargurada, tudo está difícil nesta noite. É porque não conseguimos enxergar do outro lado. Do outro lado tem o mundo espiritual. O céu está em festa. Isso não é retórica. Isso não é um clichê. Isso é fato. Hoje nós estamos chorando, angustiados. Hoje estamos pedindo explicação a Deus. Porém o céu está dando resposta. Ele recebeu um grande homem de Deus.
as suas obras, aleluia, vão ecoar por algum tempo. Aleluia. Eu perguntei a Deus essa madrugada: Senhor, eu sei que a senha está contigo, a senha da chamada está com Deus. Eu tenho 30% do meu pulmão comprometido. Estou pensando aqui, acabei de falar com a minha esposa, estou com uma crise de bronquite terrível hoje. Fiz 3 aplicações de Forazec. E às vezes me sinto cansado. Me sinto cansado de ver tanta gente partindo. Eu dividi isso com o pastor Josué ontem, e eu vou dividir com vocês. Um pastor amigo meu, muito amigo meu, há 2 meses atrás, chorando, e falou assim: pastor, parece que a igreja está sendo arrebatada e nós estamos ficando. Parece que está todo mundo subindo e nós estamos ficando, pastor. E isso ficou na minha cabeça o tempo todo. E ontem, mais uma vez, eu pensei e repensei sobre esse processo. Eu quero dizer para os senhores: a igreja há 30 anos está pregando só coisas daqui da terra, só mensagens horizontais, só mensagem que atende aos modelos da Laodiceia. Porém, a igreja é muito mais do que isso, senhores. A igreja é muito mais do que isso, senhoras. A igreja é muito mais do que carro, que é status, que ostentação, que uma boa roupa, que um bom perfume. A igreja, ela tem que respirar o céu. O céu é logo ali. De repente, domingo que vem eu não estarei mais aqui, mas estarei numa grande festa, a qual Mateus capítulo 8, versículo 11 diz: e muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Tiago fala que a nossa vida é como vapor. Eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui nesse altar. Estou a ponto de explodir. Aleluia. Eita Deus. A nossa prioridade tem que ser o céu. Nada mais além do que o céu. Nada mais além do que o reino. Aí sim o segundo plano pode ser as suas coisas pessoais. Eu vou falar algo que eu nunca falei num púlpito nesse Brasil. A igreja evangélica brasileira botou um padrão: família acima do patamar do padrão do altar de Deus. Nós elitizamos o padrão família. Pastor Josué ou os pastores podem perguntar: você não veio para a igreja por quê? Eu tive que dar moral para minha família. Hoje vivenciamos um dos piores modelos de família a nível de igreja de toda a história, porque invertemos os valores. Você quer uma família saudável, um casamento saudável, você quer sucesso? Põe o altar de Deus no seu devido lugar. Nada pode substituir o altar de Deus, a presença do eterno Deus. Porque a hora que a senha chamar, e a senha chamou ontem, a alma dele foi, mas as obras dele ficou. Faz assim com as suas mãos, por gentileza. Não permita que seja o pastor Fábio ou o Fábio que está te fazendo essa pergunta.
Jesus está te perguntando: quais são as suas obras? Quais são as suas obras? És quente? Frio? Ou simplesmente você está mais ou menos? O céu é logo ali. Quem está preparado para a ceia? Quem está preparado para a ceia? Quem está preparado para abandonar o seu carro importado, a sua casa belíssima? Quem está preparado para abandonar o seu belo emprego, para morar eternamente com Jesus? Quem aí? Quem aí? Então dá um glória a Deus aí. Anuncia para o céu que você está chegando. Você está chegando. Você pode aplaudir o Senhor. Ei, você que está na sua casa, nós estamos chegando. Aleluia! Aleluia! Meu pastor, até que horas? Hã? Até? Eu tenho mais 10 minutos. Vou chamar o louvor para cá para a gente ganhar tempo. Por favor. É esse tipo de sentimento que me faz eu ir além, pastor Leonardo. Que bronquite que nada, que asma que nada, que pulmão que nada. Eu vou e pronto, e acabou. Ah, pastor, mas tu é irresponsável. E daí? O céu é para os loucos. Eu não estou trazendo aqui uma mensagem para te motivar simplesmente. O que o céu hoje está falando com você, nesta noite, é que a ceia pode ser chamada a qualquer momento. Isso que nós prezamos tanto, o nosso corpo, esteticamente, aquela coisa toda, né? É só uma carcaça. E a sentença, ela não para ainda de ecoar. Aquele que tem ouvidos, o que o Espírito Santo diz à igreja. Há uma mensagem profética, e que eu já falei umas 3, 4 vezes, pedi permissão para não plagiar. E eu estava sentado aqui, irmão, e vendo o pastor Newton, e eu parecia que eu estava numa montanha russa, pastor Samuel. Até conversei com o pastor Newton no almoço que teve aqui. Ele deve estar me assistindo em casa. A gente conversou sobre isso, e foi muito nítido. O pastor Newton, ele é muito clássico na arte da homilética. Ele tem uma apresentação terrível, incrível, uma ética incrível que ele apresenta no púlpito. Mas nesse dia ele saiu desse padrão e entrou na revelação. E aquilo não foi de um ser humano, aquilo veio do alto. Os crentes não estão sendo punidos por Deus com a morte. Os crentes estão sendo promovidos às mansões celestiais. O tempo e a carreira do pastor Nilson terminou, acabou. Porque para Deus, aprove que tudo que ele fez chegou e ecoou no céu. Aprove a Deus que chegue para nós esse tempo. E como foi cantado no hino hoje, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sentimento ruim, só haverá alegria, gozo e aleluia. É como eu disse agora, o céu é logo ali. Estamos chegando. Eu vou contar aqui
um rápido testemunho para me terminar, para o louvor cantar. Eu vou chamar você que está afastado da presença de Deus, você que está desviado, você que está bom. Eu quero que você, eu sei que nós temos um protocolo. Depois o senhor me chama a atenção, pastor, mas você vai vir aqui na frente, e esse profeta aqui vai orar por você nessa noite. A minha esposa que vai me assistir daqui a pouco, ela está num culto lá em Macapá. Ela sabe o quanto que eu vou dividir isso com vocês aqui. Eu tenho um problema com o sonho. E a minha esposa, 60% das minhas brigas com a minha esposa é porque ela sonha e ela quer que eu interpreto. E eu falo, você enche o bucho de feijoada e depois tu sonha e eu tenho que interpretar. Ela vai brigar comigo. E eu não gosto muito, eu tendo a entender que quando Deus fala pelo sonho, Ele já dá o discernimento para a pessoa, já dá a interpretação. E nós somos muito místicos, supersticiosos, e acaba tendo uma série de situações equivocadas. E um rapaz, ontem de manhã, 7 horas da manhã, um monte de gente liga para mim para perguntar sobre a guerra da Palestina e Israel. Um monte de pastores perguntando qual é o sentido, enfim. E ele me veio, pastor, eu tive um sonho. E eu estava em casa e eu comigo. Vem mais um sonho. E eu peguei o telefone e joguei na cama até com raiva. Eu não vou responder nada não. Aí eu falei, algo dentro de mim falou assim, pega o telefone. E quando eu vi, ele estava escrevendo ainda. Eu tive um sonho e estava lendo a Bíblia na minha cozinha. E a Bíblia se dividiu em 3 partes. E de repente, quando eu me vi, eu estava escrevendo a interpretação do sonho do cara. Eu não vou ter o tempo aqui para ler, mas eu vou dar mais ou menos a ideia. O que Deus me deu como discernimento é que as 3 partes daquela Bíblia virá uma perseguição ferrenha. E uma delas já começou a primeira parte: difamação, mentiras e propagação de inverdades contra a igreja. Essa semana, um cara do PCC está mandando matar pastores em São Paulo. A Bandeirante está botando culpa, todos os jornalistas da Bandeirante estão botando culpa nos evangélicos por conta da guerra da Palestina e por conta do que Israel está se defendendo. Senhores e senhoras, está para vir dias difíceis. Você está preparado? A segunda parte e a terceira parte deixe para uma próxima. Fique de pé. E eu vou estar, de uma certa forma, produzindo essa informação num outro momento. Meu horário já venceu. O céu é logo ali. Você está preparado? Aplaude ao Senhor. Eu quero conhecer você, você que está afastado, você que não é crente, está nos visitando aqui, dando a honra da sua visita. Levanta suas mãos só para a gente te conhecer. 1, 2, 3. Mais alguém? 4. Se eu fizesse um convite a vocês de vir aqui nesta noite para eu orar por vocês, vocês viriam? Então vem cá, por favor. Se eu viria aceitar esse convite, então vem cá. Isso. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Isso. Aleluia. Tudo bom? Opa. Tudo bom, meu chefe? Tudo bom, menina? Tudo bom? Vocês ouviram o que Deus hoje está proporcionando para nós? E eu quero ser rápido e cirúrgico com vocês. Eu tenho um problema que essa questão de você quer aceitar Jesus, eu tenho esse problema comigo, não é aceitar. É claro que nós temos o livre-arbítrio, a escolha, o devido, enfim. Mas eu quero fazer um convite a vocês. Vocês querem realmente dar uma guinada na vida de vocês, uma retomada?
e voltar para Jesus, estar com Cristo, retomar toda a sua vida na presença de Deus? Vocês podem levantar as mãos? 1, 2, 3. Ei, vem cá então. Vem cá. Pastor José, só pode subir aqui? A honra é do Senhor. Se aproxima para cá, faz aqui. Gente, só isso? Você pode dar uma glória a Deus? 4 vidas na presença de Deus? Aleluia. Desculpa fazer tanto tempo vocês ficarem em pé. Eu estou pagando o que vocês fazem eu ficar em pé também. Estou brincando. Vamos louvar. O céu é logo ali. Se eu fosse você, eu adorava, louvava como nunca, como se fosse o último culto dessa noite. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Como chamas de fogo, e os seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém.
Mais uma alma para Jesus aqui nessa noite. Nessa noite Deus marcou um encontro com vocês. Vocês não vieram aqui por acaso. Deus preparou esse dia para que você estivesse aqui. E a partir de hoje, Deus vai escrever uma nova história na vida de vocês. O passado ficou para trás. Ele apagou, esquece. Porque Ele perdoou, Ele morreu na cruz por vocês. Sabe disso, que Deus está reservando algo novo na vida de vocês. Hoje os céus estão em festas, porque vocês estão aqui, abrindo o coração para que Deus faça morada na vida de vocês. Estenda suas mãos para cá. Deus, eu quero abençoar essas vidas que marcaram um encontro contigo nesta noite. Deus, recebe essas vidas, ó Pai. Perdoa seus pecados, suas falhas. Faça, Senhor, uma nova história. Uma história de conquista, de ousadia. Uma história de vitória sobre a vida deles, ó Pai. Seja com eles fortalecendo, ó Deus, a cada dia. Porque sabemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E hoje os céus estão em festa. E nós nos alegramos, Senhor, por essas vidas. Eu sempre tenho falado que se não for isso aqui, não vale a pena. Porque nós só estamos aqui nessa terra por causa das pessoas que precisam ainda te conhecer. Precisa te conhecer através daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos, Pai. Então eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Tá, eu peço a vocês agora, vou uma salinha aqui do lado. As pessoas vão pegar o nome. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Se assente, já vou terminar. Meus irmãos, eu queria terminar assim, glorificando, exaltando ao Senhor. Mas de ontem para hoje foi um dia muito triste para mim, muito triste para a igreja. Como foi falado, como é de conhecimento de todos, os céus hoje está em festa, que recebeu o pastor Nilson lá. Mas o nosso coração fica triste, mas ao mesmo tempo feliz, né, que ele foi promovido aos céus. E desde ontem, quando eu soube da notícia, eu não dormi direito, minha cabeça doeu, porque nos últimos dias o pastor Nilson estava muito próximo a mim, e a gente planejava. Ele era uma pessoa empolgante, que motivava a gente, e a vontade dele era fazer a obra de Deus. Mas o pastor Nilson partiu, mas as suas obras ficaram. Cabe a nós a dar continuidade. E ontem, quando fui ver a esposa ali no hospital, um momento de dor, de desespero, e ela perguntou se eu queria ver o pastor Nilson. Eu falei assim: não quero ver o pastor Nilson. Eu quero lembrar o pastor Nilson no vídeo que eu vou mostrar para vocês. É desse jeito que eu quero lembrar do pastor Nilson. É assim que eu quero lembrar do pastor Nilson. Esse sorriso contagiante. Ele internou na segunda-feira. Quando foi ontem, ele faleceu. E eu falava com ele todos os dias. Falei: pastor Nilson, troquei de carro, peguei uma caminhonete para nós fazer um rally, o próximo rally missionário. Ô meu pastor, eu quero estar 100%. Eu quero andar com o senhor. Ele não vai poder fazer o terceiro rally com a gente. Meu coração chora e vê uma família linda, um homem dedicado a Deus, que dedicou a sua vida a Deus, mas ele foi promovido. Estamos preparados para a morte? Hoje, coisa mais difícil a gente falar no velório. Estive lá hoje, alguns irmãos pastores viram comigo, e eu li até o texto que o pastor falou aqui, que a nossa vida é um vapor.
Tiago 4, versículo 14. A nossa vida é um vapor. Nós estamos aqui, mas de repente desaparece. Estamos preparados para a morte. E eu falei, duas certezas nós temos nessa vida. Uma é que nós vamos morrer. Essa nós temos certeza. A segunda é que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para nos buscar. Fique de pé. Você sai daqui. Se prepare. Jesus está voltando. Estão falando que está vindo aí outra. Como é que é a palavra que eles usam? Terceira onda. Que vai ser pior. Mas eu sirvo um Deus poderoso. E a igreja vai se levantar como nunca. Nós vamos guerrear. E nós vamos vencer. Isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Vamos buscar mais a Deus. Vamos voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe a sua vida. Busque mais, se dedique mais. Não fuja da ordem. Deus em primeiro lugar. Segundo, família. Terceiro, igreja. Depois, os seus negócios. Não fuja dessa ordem. Em meio a tantas notícias ruins, eu tenho uma notícia boa para te dizer. Às vezes você vê meu filho correndo aqui, mas ele é um profeta de Deus. Deus mostra as coisas espirituais para ele. Ele vê coisas, mas Deus já tinha falado para mim. E eu quero compartilhar um pouco da alegria que eu estou sentindo também. É que eu vou ser pai de uma menina, depois de 3 filhos homens. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque um dia terminou o culto, o João Vitor falou assim: pai, eu queria ter uma irmãzinha. Eu falei, é mesmo, meu filho? É. Então ora, pede para Deus. Ele vai me ouvir? Vai. Ele vai te ouvir. E ele orou assim no carro: Deus, coloca a Júlia na barriga da minha mãe. Minha esposa estava tomando remédio. Depois de 30 dias nós soubemos que ela estava grávida. E sexta-feira nós descobrimos que é uma menina. Deus ouve a sua oração. E Deus ouve a oração das crianças. Eu até falei assim: vou aproveitar que o João Vitor está com moral com Deus lá, e vou pedir para nós. Incentive os seus filhos. Ensine no caminho. No caminho. E quando ele falou isso, eu não tive nenhuma dúvida, porque Deus ouviu. Eu falei assim: nós estamos enrolados, que Deus ouviu a oração do João Vitor. Agora vem mais um, agora vamos cuidar. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Fábio vai estar lá embaixo. Ele tem os seus livros, vários livros. Abençoa a sua vida. Ele faz parte da DIPEL. Está trabalhando agora aqui, senador Canedo. Deus é maravilhoso. Você está feliz com Jesus? Olha, nós começamos terça edificar. Se fosse você, não faltar na próxima terça-feira. Foi maravilhoso o que Deus fez. Eu tenho certeza que essa terça-feira não será diferente. Venha aprender a palavra de Deus. Venha ser cheio da graça de Deus, aprendendo nas escrituras. Amém? Estenda suas mãos assim. Que você tenha uma boa semana. Uma semana abençoadíssima. Que o Senhor possa estar guardando a sua vida, o seu lar e toda a sua parentela. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um, não só hoje, mas eternamente. O povo de Deus diz: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.